Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se o som está saindo bem aí. Se sair bem, vocês dão um toque para mim aí. Se não, tá? Aí eu me aproximo mais um pouquinho. Então, nós vamos hoje... já apresentei nas mãos de Deus esse trabalho, né? Mas nós estamos sendo, por força maior, ter que fazer pela live, porque nós estávamos fazendo na congregação esse trabalho, estudando, né, a palavra do Senhor, mas todos já sabem a situação que se encontra o país aí, né? Então a gente não pode parar os trabalhos, não. Temos que estar sempre voltados para estudar a palavra do Senhor. E é bom sempre estar compartilhando aquilo que a gente vai aprendendo um pouquinho mais e compartilhando com os irmãos. E isso estimula também para que os irmãos possa meditar, possa ter o hábito de estudar a palavra do Senhor, porque é importante, né? Principalmente no tempo do fim, que nós já estamos vivendo. E esse tempo do fim, o Senhor ele vai provar a sua igreja, como tem provado, acerca da palavra do Senhor. Nós sabemos que nos tempos do fim haveria tantas heresias, tantas apostasias, é o que nós estamos vivendo nos tempos atuais, né? E que o Senhor provaria a sua igreja pela palavra, né? Porque aqueles que estiverem guardando a palavra da paciência, o Senhor naquele dia ele livraria o seu povo da tribulação que há de vir sobre todos os moradores da terra, né? Isso está selado. Isso não adianta às vezes a gente ver muitos vasos, muitos profetas se levantando, principalmente nos tempos de crise, né? Porque o próprio Senhor, ali no tempo que ele levantou os profetas, os primeiros maiores que duraram mais tempo o seu ministério, depois com os menores, né, que trouxe um período curto de ministério, e eles ali trouxeram as palavras, trouxeram as profecias, e Deus, principalmente com Daniel, pediu para que Daniel selasse, né, selasse aquelas profecias. O que significa a palavra, o que Deus queria dizer com selar? É que ele não acrescentaria mais nada. Aquilo que ele já disse, ele não usaria outros profetas para acrescentar. Ele poderia estar usando para confirmar aquilo que ele, que ele tinha falado. Assim como aconteceu, como Deus revelou o Apocalipse, né, para João, revelou o Evangelho para o apóstolo Paulo, né, para confirmar aquilo que ele havia já falado no Antigo Testamento. Então, ele acabou confirmando e não acrescentando mais nada. Então, toda a profecia acerca do fim, acerca das coisas que hão de acontecer agora, né, o Senhor, eu creio que o Senhor não vai acrescentar. Ele já disse até para o apóstolo João que todas essas profecias seriam seladas. Essas palavras estão seladas, estão fechadas. Pode haver alguma profecia acerca da sua palavra para, às vezes, para cumprir um propósito particular, para cumprir um propósito, algum desígnio do Senhor, mas não para trazer novidades para o tempo do fim. O tempo do fim já todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas o que nós vamos estudar hoje é acerca da fé de Abraão. Vamos falar um pouquinho sobre a fé de Abraão, né? Já iniciamos agora e já iniciamos com um versículo, aliás, 2 versículos da palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia aí, quiser acompanhar, fica até melhor para você, né? Não ser somente ouvinte, mas você também acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler aqui o texto áureo, né? Abraão, amigo de Deus. Diz assim no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos meditar no capítulo 12, no versos 1 e 2, e depois em Tiago, no capítulo 2, versos 23, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela
e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Capítulo 12, versos 1 e 2 de Gênesis. Depois tem um cumprimento, né? No livro de Tiago, capítulo 2, versos 23, que diz assim: E cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Né? Então se cumpriu na vida de Abraão, né? Nós sabemos que pela fé Abraão alcançou, né, a aprovação de Deus a ponto de ser imputado como justiça, né? A justiça de Deus foi imputado pela fé de Abraão, tanto que Abraão ele acabou entrando na galeria dos heróis da fé ali no livro de Hebreus capítulo 11. Então, assim, Abraão começou tudo com Abraão, né? O propósito de Deus para formar o seu povo, para cumprir assim, as suas promessas, começou ali com Abraão. E Abraão ele foi não só tido como pai, o nosso pai na fé, né? Como também foi o pai dos judeus, né? Dos descendentes de Israel, no caso. Então, ele foi, tanto caiu sobre ele pela fé de Abraão, caiu sobre ele as promessas espirituais, como também as promessas terrenas, vamos dizer assim. Então, tudo está sobre ele. Deus abençoou a vida de Abraão, tanto que Deus disse a Abraão, "Se tu uma bênção", né? Então, Deus abençoou a vida dele, tanto na parte espiritual, que é primeiro, né? A Bíblia chega a dizer que a vida física, no caso, é a sombra da espiritual. Ou seja, o Antigo Testamento é a sombra do espiritual. Então, o espiritual, para Deus, ele vem primeiro. Então, Abraão foi chamado por Deus, né? Abraão foi chamado e quando ele recebeu o chamado de Deus, se cumpriu ali naquele momento, né? Assim, a palavra do Senhor, que diz ali no livro de Abacuque, capítulo 2, versos 4, que diz acerca da fé, né? Da fé do justo, que o justo viveria pela fé. O justo caminharia pela fé e não mais por vista, né? Porque a promessa de Deus espiritual, né? Nós caminhamos pela fé, pelo justo. O justo caminha pela fé, como se cumpriu também no livro de Romanos, capítulo 1, versos 17, que o apóstolo Paulo confirmava que o justo viveria pela fé, né? E mais à frente ele dizia ali no capítulo 5, verso 7 de 2 Coríntios, que andamos pela fé. O que ele quis dizer com isso, né? O que a Bíblia nos ensina acerca de o justo viverá pela fé? Por que Paulo disse aos Coríntios, capítulo 2, verso 7, né? Porque andamos pela fé e não por vista, né? Muitas pessoas às vezes relacionam essa passagem como assim uma pessoa está vivendo no meio de uma crise como essa que nós estamos vivendo, ou vivendo uma dificuldade financeira, ou vivendo um desemprego, vivendo, enfim, uma vida muito difícil, né? Aí ela fala assim, irmão, eu tô indo pela fé, tô vivendo pela fé, tô vivendo... às vezes usa essa expressão, né? Que fica uma expressão mal compreendida, né? Mal compreendida. Essa passagem, ou essa palavra, esse versículo, essa expressão do Abacuque, confirmada depois na vida de Paulo, não é simplesmente a pessoa passar por uma aflição e de repente ela se vê vivendo pela fé. Não, a fé não é isso. A fé não é nessa questão, não é nessa circunstância. A fé, a natureza da fé, a natureza da fé não é essa. Porque assim, há dois
dois propósitos. Há duas alianças que Deus fez sobre Abraão depois, tanto a espiritual como a terrena, né? Abraão, ele viveu a espiritual. Por quê? Porque nós vemos lá no livro de Tiago, não, livro de Êxodo, capítulo 3 ali, Deus chama Moisés, né? Deus se manifesta através, né, da sarça ardente, falando com Moisés, e Moisés, ele recebe de Deus o chamado, recebe de Deus a missão para chamar o povo de Israel para sair do Egito e peregrinar pelo deserto até a terra prometida, né? E assim, o povo ele recebeu esse chamado e a partir de então eles começaram a caminhar, né? Mas e por como ele começou a caminhar? Olha, observa que foi diferente da forma que Deus chamou Abraão. Porque o povo de Israel foi chamado, mas talvez se Deus não lhe mostrasse sinais, né? Será que o povo caminharia? Será que o povo seguiria as orientações de Moisés? Porque Deus fez grandes sinais para mostrar que era Deus na vida de Moisés e mostrar que era Deus que estava verdadeiramente chamando o povo, né, a sair dali. Deus usou as pragas, endureceu o coração de Faraó, depois humilhou Faraó perante todas as nações naquele tempo. Depois Deus abriu o mar, fez o povo atravessar. Durante a peregrinação no deserto, a caminhada no deserto, Deus fez com que à noite o povo caminhasse sobre a luz, né? Sobre a luz do fogo, né? Que se colocava como fogo, e durante o dia Deus se colocava como uma nuvem para fazer sombra para o povo continuar caminhando pelo deserto. Então, sinais. Deus parou o sol, né? Fez com que o sol, as horas passasse e o sol permanecesse intacto ali até que ele desse a vitória a Josué e seu povo. Então foram sinais que o povo de Israel só às vezes se movia diante de Deus, diante da caminhada, pelos sinais que Deus mostrava. Então o povo caminhava por vista, né? Era a aliança terrena faz com que as pessoas caminhem por vista. O que é caminhar por fé? É fazer como Abraão. Deus não lhe mostrou sinais. Deus poderia ter mostrado a Abraão um projeto, né? Qual seria o projeto? Olha, Abraão, está aqui a terra que eu vou te dar. Aqui está, de repente Deus fizesse ele aparecer para ele um portal, ele lá entrasse no portal e mostrasse uma terra ali como se fosse um sonho para Moisés, ou melhor, para Abraão. Olha aqui a terra que eu vou te dar é essa. Olha aqui a nação, seus descendentes serão esses. Então, Abraão poderia ter um projeto, né, para poder seguir a Deus. Não, ele não. Ele simplesmente teve o quê? A palavra do Senhor. Jesus dizia aos discípulos, principalmente a Tomé, que duvidava, né, talvez porque é acostumado a caminhar por vista, né, por contemplar as coisas, né, às vezes a gente mal compreende por que daquela atitude de Tomé de querer primeiro contemplar as mãos do Senhor perfurada, o peito do Senhor perfurado, para acreditar que se tratava do Cristo, do Mestre. Ele precisava ver. E Jesus falava assim para Tomé: Tomé, bem-aventurado são aqueles que não vê e não ouve, mas crê, né? Ou seja, seja crente, Tomé. Seja crente. Ou seja, o crente ele caminha por fé, ele caminha por aquilo que a Bíblia chama de a fé, né? É o fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. A sua esperança, né, é movida pela fé. Então, pela fé, você crer na palavra do Senhor, você crê naquilo que Deus fala. Às vezes, o que você recebe do Senhor, você não tem a mínima ideia de como será a sua jornada, a sua caminhada, o que você vai passar, né? Quais são os tipos de aflições, de obstáculos, de tempestades que você vai enfrentar. Mas uma coisa você tem que ter a certeza, que Deus está contigo. Então Abraão, ele não foi assim
um homem perfeito desde o princípio. Ele teve uma ousadia, né? Para ter fé precisa ter ousadia. Não adianta eu às vezes dizer eu tenho fé, mas uma fé que não me move de lugar nenhum, não me faz me mover, não me faz sair do lugar, não me faz receber de Deus algo novo, não me faz ter uma transformação dentro de mim primeiro. Então isso é fé. A fé faz isso conosco. Abraão, quando recebeu, né, Abraão de repente estava ali numa zona de conforto, junto da sua família, né, junto dos seus parentes. Diz a palavra que ele era um homem de posses, tinha os seus bens da época, né? E ele recebeu de Deus: sai do meio da tua parentela que eu lhe mostrarei, te farei de ti uma grande nação. Então o que ele tinha? Ele só tinha a palavra. Ele não tinha um projeto assim que ele recebeu. Ele tinha a palavra, ele tinha a garantia do Senhor na vida dele. Então ali ele começou a caminhar, né? Ali ele começou a caminhar. Peraí, tem alguém pedindo aqui solicitação de amizade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, confirmar.